Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Nós vamos dar continuidade à aula inicial, que foi a aula de hemostasia, que foi o vídeo anterior. Vamos falar de antiagregantes plaquetários. Para quem não me conhece, sou a professora Priscila, sou PhD em farmacologia. E aqui no canal No Mundo da Farmacologia, a gente traz vídeos de farmacologia e de fisiologia, vídeos curtos, vídeos de fácil entendimento para facilitar o estudo de vocês, ok? Então, nós vamos falar hoje de antiagregantes plaquetários. Lembrando dos antiagregantes plaquetários, nós fazemos uma terapia antitrombótica ou antitrombolítica, né? Para evitar a formação de trombos. Então, como é que forma um trombo, né? Quando a gente tem uma trombogênese? Quando tem uma lesão endotelial, ocorre a adesão e a agregação de plaquetas que são ativadas nesse processo de lesão endotelial. Ocorre a formação de trombina e de fibrina e a formação de uma malha de fibrina, né? Essa formação da malha de fibrina vai aí impedir uma formação de um trombo, né? Formação de uma malha, de um agregado de plaquetas e de fibrina, e ocorre a formação, aí ativação da plasmina para ocorrer a fibrinólise, que é a quebra dessa malha de fibrina. Como é que ocorre a terapia para a formação dos trombos, né? A gente tem a redução dos fatores de risco, né? Então, redução de fatores que podem causar lesão endotelial. A gente tem os fármacos antiplaquetários, que vão impedir a ativação das plaquetas, a adesão e a agregação. A gente tem os anticoagulantes, que agem na formação da trombina e da fibrina. E a gente tem os fibrinolíticos, que agem na degradação dessa malha de fibrina, né? Ou seja, na ativação de plasmina para que ocorra a fibrinólise. Os antiagregantes plaquetários, eles vão impedir a agregação da plaqueta, né? Quando ocorre a lesão do vaso e a migração dessas plaquetas para essa região. Então, são os inibidores da ciclooxigenase, inibidores da fosfodiesterase, inibidores dos receptores de ADP e os antagonistas da GP2B3A, que a gente viu que é a glicoproteína responsável pela ligação das plaquetas em si, né? Uma à outra e ao endotélio. Então, os inibidores da ciclooxigenase, eles vão inibir aqui a formação de tromboxano A2. A gente viu que o tromboxano A2, na aula passada, é importantíssimo no papel de ativação plaquetária. Então, quando eu tenho o uso de inibidores da ciclooxigenase, ou seja, inibidores da COX, né, como o ácido acetil salicílico, eu impeço que o ácido araquidônio se ative prostaglandina H2 e forme, aí tem ativação de tromboxano H2. Então, eu quebro a formação do tromboxano, eu tenho menos um agente ativador de plaquetas. Então, como é que ocorre aí essa ação pela liberação do tromboxano A2? Quando o tromboxano A2 ele é liberado, né, ele vem derivado do ácido araquidônio, ele é liberado pelas plaquetas que são ativadas, eles se ligam a receptores metabotrópicos na superfície das plaquetas, ativam fosfolipase C, que ativa a proteína quinase A, que vai ativar aí o GP2B3A, que permite a ligação com fibrinogênio e a agregação e adesão plaquetária. Se eu tenho a inibição desse processo de formação de tromboxano A2, que é o que ocorre com o uso de aspirina, por exemplo, eu tenho então a inibição aí da expressão do GP2B3A, da ligação aí de uma molécula, de uma plaqueta com outra, né? Agregação e adesão plaquetária. A gente tem ainda o dipiridamol, que impede o AMP cíclico, que esse AMP cíclico seja degradado. O AMP cíclico, quando ele é degradado, né, quando eu tenho o aumento de AMP cíclico, quando eu tenho aumento de AMP cíclico, eu tenho ativação de proteína quinase A, e a proteína quinase A, ela age aí
impedindo que a plaqueta seja ativada. Então, o dipiridamol, ele impede que o AMP cíclico seja degradado. Então, eu aumento o AMP cíclico. Ele deve ser administrado associado com uma varfarina, para inibir a formação de trombos em próteses valvares cardíacas, e ou com a aspirina, para reduzir a possibilidade de trombose. Então, como é a ação desse dipiridamol? Ele vai agir aqui, inibindo a fosfodiesterase, inibe aí a degradação do AMP cíclico. Se eu tenho aumento de AMP cíclico, eu tenho aumento de proteína quinase A, que vai impedir que a plaqueta seja ativada. Então, eu tenho impedimento da ativação plaquetária, que é a ação do dipiridamol, ok? A gente tem a inibição da agregação plaquetária induzida pelo ADP. Então, quando é induzida pelo ADP, o ADP a gente viu na aula passada, interage com os receptores de ADP que são ligados, são metabotrópicos, ligados a uma proteína GI inibitória, que inibe a adenilato ciclase. Então, inibe a adenilato ciclase, diminui a AMP cíclico, diminui pKa, então aumenta a ativação plaquetária, certo? O ADP. Se eu uso um fármaco que vai impedir a ligação do ADP, ele vai impedir essa ligação, eu vou ter aumento de AMP cíclico, porque eu não vou ter mais a inibição. E esse aumento de AMP cíclico vai aumentar a proteína quinase A, que vai impedir a plaqueta de ser ativada. Então, os inibidores do receptor de ADP, que é o clopidogrel e a ticlopidina, eles agem aí exatamente impedindo que o ADP cause a inibição de adenilato ciclase e diminuição de AMP cíclico. Então, eu vou ter exatamente o contrário, aumento de AMP cíclico. Então, o clopidogrel e a ticlopidina agem aqui nos receptores de ADP. O dipiridamol, ele age na fosfodiesterase, na enzima que quebra a AMP cíclico, que degrada a AMP cíclico, também aumentando a AMP cíclico, aumentando o pKa. Então, todos os dois agem aqui no AMP cíclico, aumentando a concentração de AMP cíclico. Então, esses fármacos não afetam a via da COX, né, lá da formação do tromboxano A2. Eles impedem a ligação do fibrinogênio ao receptor GP2B3A. Né, então, eles vão impedir a ligação com esse receptor. Né, eles impedem que a ligação do fibrinogênio a esse receptor. Quando eu impeço a ligação do fibrinogênio a esse receptor, o fibrinogênio faz a ponte entre as duas plaquetas. Então, eu não tenho mais essa ponte. A ticlopidina interfere na ligação do fator de von Willebrand, né, ao receptor da membrana GP1B. Esses efeitos de inibição, eles são irreversíveis. Né? Então, uma vez inibido, né, eles não conseguem mais reverter. Uma vez eles se ligando aos receptores de ADP, eles não saem esse receptor até que esse receptor ele sofra apoptose e morra. Né? Ocorre um efeito sinérgico quando utilizados com aspirina ou antagonistas dos receptores GP2B3A. Então, esse efeito sinérgico, eles vão aumentar ou potencializar esse efeito de inibição plaquetária. Então, aqui eu tenho os inibidores dos receptores de ADP mais uma vez. Eles inibem aqui a ticlopidina e o clopidogrel. Eles se ligam de forma irreversível aos receptores de ADP, impedem que esse ADP se ligue. Então, eu impeço aí a diminuição da proteína quinase A. Então, eles inibem a aglutinação plaquetária mediada por ADP. A inibição da ticlopidina e do clopidogrel, né, eles têm uma absorção rápida e completa a partir do trato gastrointestinal. O efeito inibitório sobre as plaquetas só se obtém ao fim de 4 dias. Ocorre metabolização extensa e excreção renal. Então, eles são metabolizados e a excreção
extensamente a excreção renal, tem maior eficácia do que a aspirina na prevenção de recidivas dos episódios trombóticos e podem não ser eficazes quando se pretende um efeito rápido, porque só obtém aí o efeito inibitório sobre as plaquetas depois de 4 dias. Então, para você observar o efeito dessas drogas, você tem que esperar aí 4 dias. Então, imediatamente, um efeito rápido, eles não são eficazes. O efeito deles demora um pouco mais. Os antagonistas dos receptores de GP2B3A, eles vão se ligar a esses receptores, né? Como o abciximab, a eptifibatida e o tirofibana, eles se ligam a esses receptores, impedem que o fibrinogênio se ligue. E aí eu impeço que ocorra a ligação entre duas plaquetas, ocorra a agregação plaquetária. Então, eles bloqueiam esses receptores, se ligando a eles, né? E impedem aí a ligação do fibrinogênio, impedindo que eu tenha 2 receptores GP2B3A se ligando, ou seja, impedindo a ligação de 2 plaquetas. O abciximab, ele é um anticorpo monoclonal quimérico, derivado do camundongo ou humano. Ele inibe a ligação do fibrinogênio à integrina desse receptor, leva a menor formação de trombina, tem um efeito antitrombótico. Pacientes com alto risco que serão submetidos à angioplastia fazem uso desse abciximab mais heparina e AS, faz um uso conjugado, e eles têm como efeito adverso hemorragias, trombocitopenia e imunogenicidade. A meia-vida deles é mais ou menos 3 dias. O eptifibatib, ele foi isolado do veneno de cobra, ele inibe o sítio de ligação do fibrinogênio, como a gente já viu, e ele é indicado para síndrome coronariana aguda e angioplastia coronariana, e a função plaquetária regressa ao normal com 2 a 4 horas após terminada a infusão do fármaco. Então, ele tem uma ação rápida, né, e a ação dele não perdura. Ele tanto inicia a ação rapidamente, como ele é rapidamente eliminado do organismo. Então, é para um procedimento mais rápido. O tirofiban, ele é derivado não peptídico da tirosina, que inibe seletivamente o receptor, possui uma meia-vida aí de 3 horas, ela é bem mais curta do que o do abciximab, permite a administração por via oral e diminui eventos de síndrome coronariana aguda. E a indicação geralmente é para angina estável. Então, aqui a gente tem a ação deles, né, do abciximab, que vai agir aqui inibindo esse receptor GP2B3A, impedindo esse receptor, então, de se ligar ao fibrinogênio e se ligar a outra plaqueta, né? Eu tenho aqui a ação dos anti-inflamatórios não esteroidais, como a aspirina, que vão agir inibindo a liberação de tromboxano. Eu inibindo o tromboxano, eu impeço a liberação, né, dessa glicoproteína que age como receptor, o GP2B3A. O abciximab, ele inibe o receptor, então ele não impede que ele seja expressado, mas ele se liga ao receptor e bloqueia esse receptor. A gente tem o clopidogrel, a ticlopidina e o dipiridamol, que agem diminuindo aí, aumentando o AMP cíclico, na verdade, diminuindo a degradação desse AMP cíclico. Quando eu aumento o AMP cíclico, eu aumento a proteína quinase A, eu tenho ativação das plaquetas, né? Então, o clopidogrel e a ticlopidina, elas agem nos receptores de ADP, inibe, né, bloqueia os receptores de ADP. O ADP, quando ele se liga aos receptores, né, na plaqueta, ele causa a inibição de adenilato ciclase, de adenilado ciclase, que inibe a AMP ciclo, diminui pKa, né? Então eu tenho mais a ativação plaquetária.
inibição da ativação plaquetária. E o clopidogrel age exatamente bloqueando esse receptor. O dipiridamol ele age inibindo fosfodiesterase, impedindo que o AMP ciclo seja degradado. Então, eu aumento o AMP cíclico, aumento o pKa e aumento a ativação das plaquetas. E aí, a gente finaliza aí os fármacos que são utilizados como antiagregantes plaquetários. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Se gostou, dê um like, compartilhe. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar nos comentários, pode me mandar e-mail, que eu vou responder o mais rápido possível. E a gente se encontra no próximo vídeo, que a gente vai continuar esse assunto falando aí dos trombolíticos, ok? E depois teremos outro falando de anticoagulantes. E nós já temos um vídeo inicial explicando a hemostasia, que é bastante importante para que a gente tenha um entendimento completo do processo de coagulação sanguínea, ok? Então, gente, bons estudos para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!